Na época, ele era o maior navio já construído. Porém, sua viagem inaugural seria a última. Quando o Titanic bateu em um iceberg, 1.500 homens, mulheres e crianças se afogaram, enviando ondas de choque ao redor do mundo e iniciando um debate fervoroso que continua até os dias de hoje. Agora, um tesouro de fotografias há muito tempo perdidas apareceu. Desconhecidas por mais de um século, sua qualidade impressionante lançou um novo capítulo crucial na história do Titanic. O que você descobriu é totalmente inexplicável. Detalhes fascinantes nas imagens provocaram uma investigação por um perito. Veja essa anomalia no casco. Nossa, isso é completamente inédito. E revelou a crise que se desenrolou sob o convés, quando o Titanic zarpou. E fugiu ao controle e levou o navio ao desastre. Jogaram com a sorte? Sim. Após um século de especulação, a história completa por trás do naufrágio do Titanic agora pode ser finalmente contada. Quando o Titanic foi concluído em 1912, ele não era só o maior navio flutuando. Ele era o maior objeto feito pelo homem na Terra. Com mais de 268 metros de comprimento e 30 metros de altura, ele podia transportar 3.500 passageiros. Passageiros do Titanic podem viajar com estilo, confiança. Promovido por seus donos como um navio ultramoderno e praticamente impossível de afundar. Nos espaçosos convéses superiores, salões revestidos de mogno aguardavam aqueles que viajavam na primeira classe. Passageiros de terceira classe aglomeravam-se nos convéses inferiores, sonhando com uma nova vida nos Estados Unidos. O Titanic era uma maravilha. Doca do Titanic, Belfast, Irlanda do Norte. Este é o rastro daquele navio poderoso. Aqui vemos o comprimento de 4 quarteirões. E quando olhamos ao redor desta doca, podemos imaginar que a linha de flutuação era da altura deste cais. Forjado aqui nas docas de Belfast, como um símbolo invencível da indústria britânica, o Titanic se tornou, em vez disso, o sinônimo de catástrofe. E é extraordinário, mesmo agora, um século depois, de pensar que algo tão grande, tão imenso, pudesse afundar no meio do Atlântico Norte. O jornalista irlandês Senan Moloney passou 30 anos pesquisando o desastre. Ele acredita que a verdadeira história é mais profunda do que uma colisão com um iceberg. Há aspectos dessa incrível saga que nunca foram adequadamente explicados. Por que o Titanic estava indo tão rápido quando tinha sido advertido diversas vezes sobre um campo de gelo em seu caminho? Por que ele não parou? Por que não desviou? Perguntas gerais do tipo: como um navio impossível de afundar conseguiu afundar em poucas horas? O Titanic foi construído para sobreviver a um desastre, como uma colisão no mar. E inicialmente, depois da colisão com o iceberg, parecia que seu design o manteria à tona até o dia seguinte. O arquiteto naval do Titanic, Thomas Andrews, estava a bordo e, depois de inspecionar os danos, Senhoras e senhores, ele estava confiante de que a estrutura interna do navio manteria a água fora dele. ele não vai afundar. Mas apenas 2 horas depois, o navio inexplicavelmente mergulhou sob as ondas. Foi só o iceberg que causou o desastre ou haveria outro culpado? As respostas foram certamente perdidas com o navio. Ou era o que todos pensavam. Agora, um álbum de fotografias que ficou guardado em um sótão por mais de 100 anos foi descoberto.
Um álbum que ilustra a vida breve do Titanic. Essa notável coleção de imagens, mostradas aqui pela primeira vez na televisão, foram tiradas pelo engenheiro eletricista-chefe do Titanic, John Kempster. E utilizando um processo gráfico totalmente novo, as imagens em 2D do Titanic agora podem ser trazidas à vida, coloridas e tridimensionais. Nossa. Os detalhes são incríveis. O álbum foi encontrado numa casa de leilões pelo colaborador de anos de cena, o perito do Titanic, Steve Raffield. O novo grupo de fotografias oferece um raro vislumbre das origens do navio em Belfast, Irlanda do Norte, antes que ele fosse revelado ao mundo. O trabalho do fotógrafo John Kempster lhe dava acesso privilegiado à embarcação. Digo, isso é fantástico. Para a história do Titanic, é o equivalente à tumba do rei Tutankhamon, não é? E tem as fotos de seu lançamento. É claro que são certamente uma das preciosidades de toda a coleção. As fotografias capturam o momento em que o Titanic foi lançado na água em uma impressionante sequência de imagens. E eu adorei que ele colocou uma anotação em cada fotografia. Indo, foi. Usando a técnica de imagens animadas, podemos ver como o lançamento pareceu para o fotógrafo na hora. Mas essas fotografias não capturaram só um momento único no tempo. Elas revelam algo mais. Eu continuei virando as páginas e não estava realmente preparado para o que eu estava prestes a ver. Porque quando cheguei nessa seção, vi o que achei ser uma marca muito estranha no casco do Titanic. E está bem aqui. Nossa. Ela me pareceu bastante estranha. Achei que pudesse ser um reflexo da água. Mas, ao olhar para a foto mais detalhadamente, percebi que não poderia ser. Porque a foto seguinte, depois dessa, mostra a mesma marca diagonal preta. Mas o navio está num ângulo diferente. Ele se moveu, viu? Isso é importantíssimo. Nessas duas fotografias, o ângulo da câmera e a posição mudaram significativamente. Mas a marca misteriosa, de mais de 10 metros de comprimento, ainda estava lá. O que você descobriu é totalmente inexplicável. Estamos olhando para o local exato onde o iceberg bateu. E parece que já tinha uma fragilidade ou danos no casco, nesse lugar específico, antes que o navio partisse de Belfast. Se o Titanic já tinha uma fragilidade no local onde foi possivelmente atingido por um iceberg, isso poderia reescrever toda a história. Mas o que explicaria a marca? As fotos lembram a cena de um fato geralmente só conhecido por historiadores do Titanic. Quando o navio zarpou, houve um incêndio a bordo. Imediatamente veio à minha mente que houve um incêndio nesse local, antes do navio deixar Belfast.
O incêndio ocorreu em um depósito de carvão na sala da caldeira 6. E essa sala ficava diretamente atrás do local onde a marca escura começa. A pergunta é, quando souberam que o navio estava se aproximando do iceberg? O incêndio foi mencionado no inquérito oficial em 1912. Tripulantes sobreviventes revelaram a explosão quando foram questionados para darem seus testemunhos. Havia algo errado? Sim, um incêndio na caldeira. Mas o juiz que presidiu o inquérito descartou-o como um fator no desastre. Mas por que isso seria relevante para o inquérito? As novas provas fotográficas fazem Senan investigar as testemunhas oculares a bordo. Uma descrição em particular, relatada apenas alguns dias após o desastre em um jornal, chama a sua atenção. Eu encontrei um artigo de John Dilley, um bombeiro. Ele não foi levado para testemunhar em Londres. Na verdade, ele falou no cais com o jornalista e disse que era o oposto de irrelevante, que o incêndio no Titanic era muito importante. Qual era o seu trabalho no Titanic? Meu único dever era combater as chamas junto com os outros 11 bombeiros. John Dilley era um dos bombeiros e foguistas trabalhando nas caldeiras do Titanic. John descreve um incêndio grave num dos enormes depósitos de carvão do navio. Ele foi descoberto no dia em que o Titanic se preparava para ir de Belfast para Southampton e começar sua viagem inaugural. O procedimento para incêndios nas caldeiras era o de tirar o carvão em chamas antes que o fogo se alastrasse. Mas o Titanic era o maior navio já construído e suas caldeiras tinham a altura de 3 andares. Não fizemos nenhum progresso contra o fogo. Alguns dos foguistas mais durões com quem já trabalhei estavam preocupados. Então, o incêndio não parou? Não, senhor. Está ficando pior, é um fogo intenso. Os passageiros sabiam? Não. Não falem sobre isso com os passageiros, nem com ninguém. Sim, senhor. Então, quando apagaram o fogo? Nunca apagamos. Desde o dia em que navegamos, o Titanic estava pegando fogo. Em 10 de abril de 1912, o Titanic zarpou de Southampton. O convés superior abrigava dezenas de milionários, incluindo o proeminente empresário Benjamin Guggenheim e a socialite nova-iorquina Lady Astor. E nos convéses inferiores, mais de 1.000 passageiros. Agora, Senan suspeita que o incêndio tenha desempenhado um papel muito mais importante no desastre do Titanic que ninguém nunca percebeu. O jornalista irlandês Senan Moloney está investigando se um incêndio num depósito de carvão a bordo do Titanic foi grave o bastante para ter contribuído no naufrágio do navio. Ele foi para Londres, na Inglaterra, para encontrar especialistas mundialmente conhecidos e obter respostas. Como vai? Olá, como vai? Obrigado por me receber. Veja isso. É a localização do depósito de carvão? Sim, é uma parte do depósito. Incrível. O Dr. Guillermo Wren, do Imperial College London, faz parte de um pequeno grupo de cientistas que se especializa na dinâmica de incêndios de carvão. Isso com certeza pode ter sido causado por um incêndio latente. De acordo com o Dr. Wren, o incêndio no depósito de carvão pode ter começado sozinho e queimado por algum tempo antes de ser detectado. O mais assustador do incêndio latente de carvão é que ele não precisa ser iniciado. É espontâneo, é o que chamamos de autoaquecimento. Não precisa de um incendiário, não precisa nem de um acidente, só a cama de carvão. As peças da cama de carvão começam a aquecer lentamente e aí vão se espalhando.
Então, quando alguém detecta o incêndio latente numa grande cama de carvão, quer dizer que o fogo já estava acontecendo há dias, sem dúvida. Provavelmente há semanas. O incêndio foi descoberto no dia em que o Titanic zarpou de Belfast. Mas o carvão tinha sido carregado em seus depósitos 3 semanas antes. Eu tenho relatos de pessoas que entraram a bordo em Belfast e que viram um incêndio latente num depósito de carvão lá. Isso significa, fatalmente, que ele já estava queimando há semanas? Sim. É mesmo? A dificuldade é que quando você começa a notar um cheiro ou sinais de que tem um incêndio acontecendo no seu depósito, já é tarde demais. E é muito difícil extinguir o fogo. Combustíveis latentes têm uma gama de temperaturas altas, de temperaturas máximas que vão de 500 até talvez 1000 graus Celsius. Queimando a mais de 980 graus Celsius. Esse incêndio acidental poderia explicar a marca escura nas fotos. O carvão estava empilhado diretamente contra o casco numa divisão interna à prova d'água chamada de antepara. Ambos eram críticos para manter o navio flutuando. Expor os dois a temperaturas extremas de um incêndio de carvão era bastante arriscado. A pior das hipóteses é que ele comece a afetar severamente as propriedades mecânicas da estrutura. É uma falha no projeto. Sim, é uma falha no projeto. Digamos que eu não sairia num navio sabendo que tem um incêndio latente lá dentro. Então, por que os donos do Titanic mandaram seu navio para o mar com um enorme incêndio abaixo dos convéses? Será que a resposta está nas origens conturbadas do Titanic e de seu navio irmão, o Olympic? Na superfície, eles eram um projeto de prestígio para seus donos. Ele era chamado em alguns lugares de o Rei do Oceano. E uma carreira espetacular estava prevista para ele. O Olympic era literalmente uma maravilha do mundo. Mas nos bastidores, a White Star estava perdendo negócios para sua rival, a Cunard. A empresa havia sido comprada alguns anos antes pelo magnata americano das finanças J.P. Morgan, por um custo inflado de $800 milhões no dinheiro de hoje. E o Grupo Marítimo de Morgan, IMM, já estava seriamente endividado e lutando para conter seu prejuízo. O presidente da White Star, J. Bruce Ismay, estava sob pressão para construir uma nova frota rapidamente e tirar vantagem do comércio transatlântico de passageiros. Com mais perguntas do que respostas, Senan veio para conhecer o autor Brad Matson, especialista na construção do Titanic. Não pesquisei muito sobre o incêndio do depósito de carvão porque muitas pessoas descartaram isso. Agora que estou sabendo que tem novas provas, estou muito interessado em investigar isso. Nossa, nunca tinha visto essas fotos. Não, isso é completamente inédito. Brad esclarece a decisão do proprietário de navegar com um perigoso incêndio convés abaixo. A urgência comercial que estava pressionando a White Star Line os forçava a tomarem atalhos que não deveriam tomar para colocarem esses navios ao mar imediatamente. A empresa de Hurland & Wolff projetou o Titanic aqui na sala de esboço em Belfast. Em várias ocasiões, o presidente da White Star, J. Bruce Ismay, respondeu a pressões orçamentárias alterando o projeto deles. Houve reduções nas vigas e nas dimensões do aço, no número de botes salva-vidas e numa série de outros aspectos na construção do navio. Para garantir a De acordo com Brad Matson, sua pesquisa nos arquivos de Hurland & Wolff revelaram que o arquiteto-chefe Thomas Andrews foi forçado a cortar o número de botes salva-vidas pela metade e a reduzir a largura do chapeamento de aço do casco. O primeiro alerta de que a White Star tinha ido um pouco longe demais veio em setembro de 1911, quando o navio irmão Olympic colidiu com a HMS Hope da Marinha Britânica no Canal da Mancha. As fotos mostram um enorme buraco no casco do Olympic.
O aço fino de pior qualidade foi facilmente dilacerado na colisão em velocidade lenta. O dano deveria ter sido um alerta para o Titanic, diz o metalúrgico Dr. Martin Strangwood. Havia muitas rachaduras no aço, o que não era uma boa ideia. A proa do Hulk conseguiu penetrar no aço do casco. E se, como engenheiro, na época, você visse essas fotos, veria que o aço poderia falhar no impacto. Curiosamente, o Dr. Strangwood também diz que esse aço impuro e inferior também não tolera bem a exposição ao calor extremo. O aço deve ser resistente aos efeitos de um incêndio, tanto quanto possível. Então, você quer ter o aço mais puro. Os danos ao Olympic tiraram o navio da ação por 8 semanas. E afetou o cronograma do Titanic também. O eixo da hélice e a lâmina foram transferidos para reparar o Olympic e botá-lo de volta ao mar o mais rapidamente possível. Essa fotografia mostra a escala das peças, conectando seus motores a vapor às hélices gigantes. Os trabalhos de reparação custaram a White Star o equivalente a 22 milhões de dólares e atrasaram a entrega do Titanic em 1 mês. A lucrativa viagem inaugural do Titanic teve de ser adiada. Agora, o fogo ameaçava outro atraso ainda mais dispendioso. Imagine o que os jornais teriam feito com algo assim. Navio da White Star não consegue zarpar na hora. O que isso pareceria? Quem compraria a próxima passagem, não é? Acho que as finanças deles iam tão mal que isso poderia ter levado a White Star à falência. Quantas pessoas teriam saído se eles dissessem: bem, pessoal, tem um incêndio lá embaixo. Acho que eu teria saído daquele navio. Eles estavam tomando decisões perigosas, presumindo que tudo daria certo. Aquele navio ia zarpar, não importava como. É isso mesmo. O Titanic avançou seu cronograma. Ele deu uma breve parada em Queenstown, na Irlanda, antes de seguir rumo oeste em direção aos Estados Unidos. Os passageiros estavam completamente alheios de que debaixo de seus pés o fogo àquela altura era tão intenso que colocava em perigo a estrutura de aço do navio. O Titanic estava a menos de 3 dias de Nova York. Esse era um dos salões da primeira classe do Titanic. Só os passageiros mais ricos podiam apreciar esses salões luxuosos. Mas enquanto os hóspedes apreciavam o novo navio, na ponte de comando, o capitão Edward Smith e o presidente da White Star, J. Bruce May, recebiam alertas pelo telégrafo sem fio de que icebergs estavam à deriva na direção do Titanic. Nenhum deles tomou qualquer ação evasiva. E o navio não tinha botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. De acordo com J. Bruce, as anteparas estanques internas tornavam o navio seu próprio bote salva-vidas e praticamente impossível de afundar. Ele acreditava que o navio ficaria à tona tempo suficiente para a ajuda chegar. A fé dos passageiros em suas promessas seria cruelmente traída. Pouco antes da meia-noite, em 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg a todo vapor. Em horas, ele tinha mergulhado no fundo do oceano. 1.500 pessoas, incluindo crianças, congelaram até a morte nas águas geladas e escuras do Atlântico. Seus sonhos de uma vida nova nos Estados Unidos foram cruelmente arrancados deles. Apenas 600 passageiros e tripulantes se amontoaram em alguns botes salva-vidas e sobreviveram ao horror, muitos assombrados pelos gritos dos que foram deixados para trás.
Após o naufrágio do Titanic, o governo britânico foi pressionado a fazer um inquérito. Ele foi realizado no Scottish Drill Hall, em Londres. Ai, meu Deus. Nossa! Minha nossa! Uau! Brad Madsen, autor especialista na construção do Titanic, se juntou a Shannon para ajudá-lo a reexaminar as evidências que foram ouvidas aqui em 1912. Essa joia escondida da história do Titanic é raramente aberta ao público. Já vi muitas fotos dele, mas as fotos nem chegam perto de lhe fazer justiça. Esse é um santuário do que aconteceu e de todas as evidências que foram dadas. Nossa! Não é incrível? O inquérito foi supervisionado pelo juiz Lord Mersey e mais de 100 pessoas foram chamadas a depor. Algumas delas eram os executivos da companhia naval. Por dias, o incêndio do depósito de carvão mal foi mencionado. Mas então, após ter seu pedido negado 2 vezes, Thomas Lewis ganhou o direito de questionar seus homens. Finalmente, conseguiram colocar alguns bombeiros na cadeira das testemunhas e Tommy Lewis começou a questionar o incêndio. O primeiro sobrevivente interrogado era um membro substituto da tripulação que embarcou em Southampton, Charles Hendrickson. Charles revelou imediatamente que um incêndio no mar nessa escala era um evento excepcional. Eles perguntaram ao Charles: E quando foi a última vez que viu um incêndio num depósito de carvão? Eu nunca vi um antes. Foi sugerido que incêndios em depósitos de carvão são uma ocorrência comum. Mas você está há 5 anos na White Star Line e nunca viu um incêndio em um? Não. O depósito guardava mais de 100 toneladas de carvão, acessíveis por 2 escotilhas. A única maneira de lidar com o fogo era jogando carvão ardente nas fornalhas do motor. 3 dias de viagem. E Charles e sua equipe ainda estavam catando carvão ardente. Sábado foi a noite do naufrágio. Então o navio estava em chamas até 24 horas antes de atingir o iceberg. Quanto tempo levou para apagar o fogo? O fogo não parou até o carvão terminar. Assim que todo o carvão ardente foi esvaziado, Charles descobriu sinais da temperatura extrema gerada dentro do depósito. Em que condição estava? Você via onde a antepara estava vermelha como fogo? Vermelha como Sim, fogo? pois é. Isso é incrível! Essa é uma das principais proteções do navio. Certo. E ela está queimando vermelha como fogo. Me parece algo muito importante. A parede de aço que recebeu todo o calor do fogo era uma das anteparas principais do Titanic. As anteparas dividem o interior do navio em compartimentos estanques separados. Em caso de abertura no casco, elas evitam que a água inunde todo o navio. Mas os bombeiros no inquérito revelaram que a antepara foi severamente danificada pelo fogo. E ele disse: ela estava amassada. Estava danificada, com certeza? Sim, deformada. Essa é uma área crucial para proteger o navio contra a entrada da água. Isso é incrível. Uma antepara danificada deveria levantar sérias preocupações. Mas, surpreendentemente, o dano dentro do depósito de carvão esvaziado foi apenas encoberto. Eu apenas varri, peguei um pouco de óleo preto e passei. Para dar uma aparência mais normal? Sim. O que será que os controladores do navio, os oficiais superiores, estavam pensando? Apesar dessas revelações durante o inquérito, Lord Mersey parecia desinteressado no incêndio e ansioso para prosseguir.
Mersey era um conhecido do presidente da White Star, J. Bruce Ismay, e tinha conexões com a indústria naval. O comissário Lord Mersey não queria saber. Certo. Ele interrompia o tempo todo Certo. e encerrava sempre que eles tentavam desenvolver a história do incêndio para ver no que ia dar. Nós vamos nos limitar aos problemas realmente sérios desse inquérito. O incêndio no depósito não tem nada a ver com isso. Essa é uma informação fenomenal. E o Mersey não queria ouvir nada sobre isso. O carvão ardente no depósito número 10 do Titanic agora tinha ficado claro. Mas uma nova prova surpreendente revela que a antepara vermelha como fogo tinha feito com que um incêndio se espalhasse. Me deparei com um artigo no New York Tribune de sábado, 20 de abril de 1912. A história foi contada primeiro por um oficial. Ele disse que o incêndio foi nos depósitos de carvão, plural, depósitos de carvão, não em um. Ele dá informações precisas. Ele diz que foi nas caldeiras número 9 e 10. E temos provas da propagação do fogo não em um, mas em 2 depósitos. Tendo lidado com o depósito número 9, os bombeiros agora estavam limpando o número 10 também, jogando ainda mais suprimento de carvão do navio nas fornalhas do motor. Essa nova informação poderia explicar um dos maiores mistérios do desastre do Titanic? Apesar das advertências, o Titanic manteve o curso e acelerou a velocidade máxima para os blocos de gelo. Por muito tempo se achava que o Titanic estava tentando bater um recorde de travessia transatlântica. O navio simplesmente não era rápido o suficiente para fazer o melhor tempo. Então, por que ele chegou à velocidade máxima? O incêndio que se alastrava, fazendo com que centenas de toneladas de carvão ardente fossem lançadas em suas fornalhas, finalmente poderia explicar o mistério. Essa quantidade enorme de carvão tinha sido jogada nas fornalhas mais rápido do que eles gostariam. Essa é a força de propulsão que impulsiona um navio. Ele agora estava a 22 nós e meio, correndo para o seu destino. Em um segundo, um desastre pode acontecer. Mas uma escolha pode mudar tudo. Maratona Risco de Morte. Hoje, às 9h15 da noite, no National Geographic. Com Booking.com, você acha o melhor lugar para ficar. Para férias ensolaradas e viagens de fim de semana. E se tiver que cancelar, tudo bem. Quase sempre é grátis. E sempre dá para reservar de novo. Booking.com. Booking.uau. O ponto de interrogação inventou a humanidade. A gente apareceu no mundo milhões de anos atrás, sabendo quase nada. E teve que vir perguntando o caminho para chegar até aqui. Nós somos movidos por perguntas. A gente pergunta, entende, pergunta de novo. Por que o carro anda? Por que a luz acende? O que é que tem embaixo do mar? Mas perguntas difíceis exigem respostas complexas. Como extrair petróleo em grandes profundidades? Como inspirar as pessoas a movimentar suas vidas? Milhares de cientistas trabalham para encontrar as respostas e formular as próximas perguntas. Conhecimento é a grande energia que movimenta o mundo. Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. É maravilhoso tirar um smartphone novo da caixa. Agora imagina tirar da caixa uma rede móvel novinha. Uma cobertura incrível. Novinha. O 4G mais rápido, novinho. Um ilimitado para qualquer operadora, do pré ao pós-pago, novinho. Na Claro, tudo é novinho. Até as ideias. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. A cada amanhecer, eles encaram novos desafios.
sobreviver numa ilha isolada em pleno Alasca é aventura para os fortes. Ilhados, 10h30 da noite, na sexta No Limite, do National Geographic. Confira nosso simulador de investimentos. Seja qual for seu estilo, conte com uma opção de investimento com a sua digital. Banco do Brasil Estilo, um banco com a sua digital. Hoje, o Peru quer convidar você a viver a verdadeira riqueza. A riqueza que fica guardada em seu interior. Bem-vindos ao Peru, o país mais rico do mundo. I thought you wanted Afghanistan. This is the war I got. What do you know about it? War. Ain't nothing out there like you think it is. Ain't no training gonna prepare you. There's no glory out there. No heroes. It's just death. Mas por que o capitão não manteve o navio a uma velocidade segura quando se aproximou do gelo? Devido a um fator que pode ter sido negligenciado. O Reino Unido estava no meio de uma greve de mineiros e o Titanic só tinha levado combustível suficiente para chegar a Nova York. O fogo já tinha queimado parte de sua reserva e perder o ritmo teria desperdiçado mais de seu escasso suprimento. Bem, se ele diminuísse a velocidade quando fosse acelerar novamente, aumentaria o consumo de carvão. E se tivesse escasso, ele acabaria. A dias de distância do seu destino, o Titanic não tinha as reservas de carvão para fazer nada mais além de manter a velocidade e seu trajeto. Isso faz sentido. Parece ser uma sequência lógica. Isso é algo relevante que afetou o desempenho do navio. Acho que você provocou outro incêndio nessa investigação. Quando J. Bruce Ismay e o capitão Smith leram os alertas de gelo, a possibilidade de bater no iceberg parecia improvável, enquanto o perigo de ficar sem combustível antes de chegar a Nova York era muito real. Bem, considere isso. Ele estava em sua viagem inaugural levando um bando de milionários a bordo, que tinham arranjos e ações para ver quando chegassem a Nova York. Não previam que iam bater no iceberg, mas sabiam que poderiam não chegar porque ficariam sem carvão. E isso seria um dano para o prestígio da White Star. Contra o risco maior de constrangimento, eles preferiram o risco menor de catástrofe. Eles jogaram com a sorte. Você poderia dizer isso. Sim. Às 11h40 da noite, no dia 14 de abril de 1912, a 640 quilômetros da costa de Newfoundland, o Titanic bateu no iceberg. O casco, possivelmente fragilizado por dentro pelo incêndio do carvão, foi perfurado. Mas as anteparas pareciam segurar firme, porque foram projetadas para evitar a entrada da água. E um navio de passageiros nas proximidades, o Carpathia, recebeu um pedido de socorro e não estava longe. Não havia razão para o Titanic não ter durado mais 1h30. O Carpathia teria alcançado ele e ninguém teria morrido. De acordo com uma testemunha ocular, após inspecionar os danos do gelo no casco, o arquiteto do navio, Thomas Andrews, estava totalmente confiante. Eu garanto a vocês que se as anteparas segurarem, ele não vai afundar. O que Thomas talvez não soubesse é que uma antepara essencial tinha sido gravemente danificada pelo fogo e encoberta. E agora, mergulhado nas transcrições do inquérito americano, Senna acredita ter encontrado o último evento que provocou o naufrágio repentino do navio. O inquérito americano foi brilhante, naquela onda de entusiasmo inicial, ao extrair algumas respostas-chaves.
Fred Barrett, sobrevivente e bombeiro-chefe, combateu o fogo do depósito de carvão e estava na sala da caldeira número 6 no momento em que o navio bateu no iceberg. Então você estava de serviço na noite do acidente? Sim, na caldeira 6. Houve uma batida e a água entrou direto pela lateral do navio. E aí eu pulei para a próxima caldeira, número 5. Conforme a água do mar inundava, ele se refugiou atrás da antepara deformada pelo fogo. Então, cerca de 2 horas após a colisão, Fred disse que a situação mudou drasticamente. Ele descreveu uma torrente de água atravessando a antepara danificada pelo fogo. Eu vi uma onda de espuma verde passando por entre as caldeiras. Pulei para a escada de incêndio. O bombeiro Fred Barrett conseguiu subir para o convés e entrar num bote salva-vidas na hora certa. Quando aquela parede de aço cede, nós temos um efeito dominó. E é essa falha crítica que dá vantagem ao oceano. Um estudo mostra que nesse exato momento o navio começou a afundar rapidamente. 30 minutos depois, o cronômetro na ponte estava sob as ondas. A prova do bombeiro Fred Barrett liga a submersão acelerada diretamente à falha da antepara danificada. Mas o fogo fez com que ela cedesse? E é essa a direção que temos que tomar. Preciso descobrir se o fogo pode ter tido um papel mais crucial na história do Titanic, algo que nunca imaginávamos. Trabalhando juntos, o cientista de incêndios, Dr. Guillermo Rain, e o metalúrgico Dr. Martin Strangwood simularam no computador o impacto do incêndio no depósito de carvão na estrutura do Titanic. Realizamos experimentos no meu laboratório na universidade. Então o que acontece com a antepara é que a parte quente se deforma. No modelo, a área azul do aço vai para frente e a área vermelha vai para trás. Então, você tem uma placa ondulada. É, você tem tipo uma onda na antepara. Isso pode, finalmente, explicar a marca escura nas fotos. A sombra de uma fileira de chapas do casco deformadas e explicar os danos na antepara. Essa parte fica para fora e essa para dentro. Nem o Dr. Rain, nem o Dr. Strangwood sabem das provas da testemunha ocular. Olha ali e ali. Mas, incrivelmente, sua simulação independente se correlaciona exatamente com o testemunho do bombeiro do Titanic, Fred Barrett. É totalmente incrível, senhores, porque isto aqui vai lhes dizer o que foi dito em 1912, exatamente nessa sessão da qual estamos falando. O fundo do compartimento estanque foi amassado para trás e a outra parte amassada para frente. Isso é precisamente o que nós prevíamos. A relação entre o relato da testemunha ocular e a simulação reforça sua precisão e as suas conclusões. O incêndio no depósito de carvão foi grande o bastante para chegar a quase 1000 graus Celsius. E essa temperatura teria tido um efeito catastrófico no aço da antepara, reduzindo sua integridade estrutural em 75%. Então, se você tem um acúmulo gradual de água, a pressão sobre o aço é alta o bastante para causar uma rachadura. E aí a fragilidade do aço faz com que a rachadura aumente de forma catastrófica. Nossa, passou por ela. Isso é incrível. Acho que essa nova teoria que foi elaborada é totalmente crível. Estou impressionado. Essa nova análise reescreve totalmente como o Titanic afundou. Deformada e fatalmente enfraquecida pelo fogo a 1/4 de sua força, a antepara não pôde resistir à pressão da água e cedeu, acelerando o naufrágio do navio. O fracasso da antepara danificada pelo fogo é central para a enorme perda de vidas no Titanic.
As anteparas eram a única razão de o Titanic ter tido poucos botes salva-vidas. Se elas tivessem se mantido, o navio poderia ter ficado à tona tempo suficiente para que todos pudessem ser levados para um navio de resgate. Em vez disso, 1.500 homens, mulheres e crianças mergulharam para a morte. O arquiteto-chefe Thomas Andrews e o capitão Edward Smith afundaram heroicamente com o navio. Desde então, eles levam a maior culpa pelo desastre. A importância crucial do incêndio foi mantida oculta, apesar de todas as provas disponíveis no inquérito em 1912. Senna acredita que é porque o presidente da White Star, J. Bruce May, que teve um lugar num bote salva-vidas, escondeu a verdade. Não culpo os bombeiros, nem os foguistas. Eles seguiram ordens. Há uma cultura de acobertamento na White Star Line. A White Star disse no inquérito americano que nenhum bombeiro tinha sobrevivido. Mas o intrépido presidente do inquérito americano, o senador William Alden Smith, descobriu que o bombeiro Fred Barrett ainda trabalhava para eles. Muito bom conhecê-lo, Barrett. No inquérito britânico, Lord Mersey, um patrono e palestrante-chave na guilda dos construtores de navio, não chamou os 57 bombeiros que sobreviveram à viagem. Quero fazer um brinde à indústria naval. E ele desconsiderou as provas dos que testemunharam. Mersey concluiu que o desastre foi um acidente inevitável, causado por excesso de velocidade, e não fez nenhuma menção ao incêndio. Levou 105 anos, mas a investigação de Senna Moloney, com a história completa, foi finalmente revelada. Essas discrepâncias nos revelaram a verdade. A história do RMS Titanic é mesmo uma história de fogo e gelo.